O Cristian estava me falando aqui no intervalo que a Camila, que é uma menina muito querida, muito profissional, que trabalha com a Mary Kay, não é? Aquelas maquiagens. O carro do Cristian é todo cor-de-rosa. Precisa ver que belezinha como ele chega aqui. Ele estava dizendo que a Camila, por ser uma consultora, ela é gerente, né, da diretora nacional. Olha só, Cristian, eu achava que era regional. Que maravilha, parabéns, Camila, você merece. Então ela tem uma necessidade muito grande de falar com muita gente, né? E ele estava dizendo que às vezes, quando ela termina de dar a resposta para todo mundo, que ela é muito rápida no WhatsApp, ela tira o Wi-Fi imediatamente. Porque senão as pessoas não param, gente. Elas não param de falar. Se você manda uma florzinha para encerrar, ela manda um coraçãozinho para você de novo. Aí você não sabe se precisa parar no coraçãozinho ou se você deve mandar mais uma coisinha. Aí manda uma boquinha mandando um coraçãozinho pela boca. Uma carinha mandando um coraçãozinho pela boca. Aí ela vai e responde no ar, aquilo não tem fim. Aí você já tem vontade de sair apagando tudo para ver se... Porque eu particularmente, eu tenho, no dia do meu aniversário, por exemplo, eu ainda estou aqui com a resma de mais ou menos umas 200 mensagens que eu não vi. Fui vendo aos poucos e fui agradecendo e respondendo. Mas eu tenho uma sensação de que eu tenho um pacote nas costas quando eu olho aquele celular cheio de mensagens a serem respondidas. Então, o Cristo estava perguntando, o que aconteceu com a gente, né? Por que nós estamos assim? E eu estava refletindo com ele aqui no intervalo, que essa mudança que nós vivemos, ela é muito recente. Muito recente. Então, está difícil ainda avaliar quais serão as consequências disso tudo na nossa vida. Porque nós estamos protagonizando a mudança. Os nossos pais não viveram assim. Nós que estamos na fase dos 40, 30 e poucos, até mesmo 20 e poucos, os nossos pais não viveram com aparelhos grudados nas mãos dia e noite. Estou vendo aqui, por exemplo, o povo do Twitter. A Dirlene está dizendo assim, dependendo do que eu vou fazer, fico o dia todo sem ligar o celular, porque atrapalha mesmo. Olha só, atitude heróica. Consigo administrar cada vez mais. Só uso se não tenho nada urgente para fazer. E primeiro é o Twitter, viu, padre? É que a Dirlene também eu conheço bem. Essa criatura é muito mais evoluída do que todos nós. Tem uma sensibilidade, uma alma bonita. Eu tive a felicidade de conhecê-la melhor numa peregrinação que ela fez comigo para a Terra Santa. E eu pude ver o tanto que essa menina já tem uma visão de mundo, uma alma muito mais evoluída do que a minha. Por isso que você consegue desligar, minha filha. Mas eu estava vendo aqui um monte de gente que o programa nem tinha começado direito, já estava dizendo, programa maravilhoso, é para mim. A ansiedade é tão grande que não espera nem as coisas acontecerem para dar palpite. A Maristela Oliveira dizendo, vou advertir, levante de madrugada, mas nem chegue perto do seu celular, faz perder o sono. É isso mesmo, perde mesmo. Mas nós estamos protagonizando esse tipo de comportamento. Volto a dizer, os nossos pais não viveram assim. E eu me lembro que quando eu dei uma entrevista aqui para a TV Vanguarda, que é a Globo aqui do Vale do Paraíba, a Patrícia Falcosi, que é uma menina que trabalha lá no Jornal Hoje, ela era até uma das principais, que trabalhava diretamente com o Evaristo Costa, quando ele ainda apresentava o Jornal Hoje, a Patrícia que coordenou o trabalho, essa pesquisa das pessoas que estavam atuantes nas redes sociais. Então eram quadros assim, cada dia era um. E eu fui um dos dias do Jornal Hoje, eles falando sobre o meu trabalho como padre e como alguém que tem muitos seguidores na internet. Hoje eu tenho 18 milhões de seguidores nas redes sociais, ajuntando todas elas. É muita gente, né? E ela me dizia que ela teve um encontro com o presidente do Google e que ele fez uma reflexão muito interessante com ela. Ela queria saber dele quais seriam as consequências disso para nós, desse estar constantemente conectado.
E ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou assim: olha, eu pessoalmente olho para este momento presente da mesma forma, olho para nós vivendo desse jeito, desenfreado, sem saber ainda as consequências do que isso vai causar na nossa vida. Eu relembro do episódio de quando o bacon foi descoberto nos Estados Unidos, de como o bacon foi incorporado na dieta americana naquela época. E eu me lembro, e para mim foi fácil identificar isso, porque eu me lembro a primeira vez que eu senti o sabor do bacon. Você lembra, Christian? Porque embora eu tenha sido criado com carne de porco, aquela carne que ficava na lata, eu sempre, em casa, a nossa comida era feita na banha, mas a primeira vez que eu senti o sabor do bacon foi uma coisa fora do normal. Foi num sanduíche daqueles podrões, né, que são naqueles trailers de sanduíche. Eu tive uma sensação de que eu tinha descoberto a 8ª maravilha do universo. Imagina o que foi isso quando o bacon foi criado e comercializado e as pessoas não sabiam das consequências, porque hoje a gente sabe que o grande problema da gordura saturada é quando ela é misturada no carboidrato, né? Diz que a gordura só ela mesma não faz mal, mas na hora que nós misturamos as gorduras com os carboidratos, então isso fica uma bomba para nós. Então ele disse que o uso desenfreado do bacon, que foi colocado em tudo, provocou uma geração de pessoas doentes logo depois. E que ele acreditava que esse uso também, sem critérios, de aparelhos que ficam nas nossas mãos, com radiação, de pessoas que dormem com os aparelhos, esse aparelho muito próximo de nós o tempo todo, no bolso. Às vezes a pessoa anda o dia inteiro com o celular no bolso. É claro que isso vai ter consequências. É claro que isso, daqui a um tempo, nós vamos olhar e pensar. Pensar não. E vamos concluir. Muitas doenças, muitas neuroses. Inclusive ele falava com a Patrícia sobre a própria ansiedade. Nós estamos dizendo aqui, a ansiedade é uma delas. Mas e as inúmeras doenças psíquicas que estão surgindo, que são de nossa época? Eu mesmo. O que é a síndrome do pânico? Uma incapacidade de lidar com a vida. Agora, você acha que isso é da noite para o dia? Não. Isso são coisas que não vão sendo resolvidas, um modo de viver que não está sendo saudável, que vai acumulando e de repente transborda. Inclusive eu quero agradecer muito. Eu acabei de saber, aqui antes de começar, a Bia me disse que por causa do programa do SBT que foi ao ar anteontem não, foi segunda, né? Eu não assisti, eu não sabia que ia ao ar naquele dia. O programa Conexão Repórter, do repórter Cabrini, fez uma entrevista comigo e eu tive a oportunidade de falar longamente sobre o problema que me acometeu no ano passado, que foi a síndrome do pânico. E a Bia disse que nós recebemos hoje, ou melhor, desde que o programa foi exibido na segunda-feira, inúmeros depoimentos de pastores evangélicos pelo Brasil afora, agradecendo pela coragem de a gente ter falado do assunto, porque são problemas que eles enfrentam, eles estão enfrentando. E eu me lembro que quando dei uma entrevista muito rápida também para o Fantástico, eu recebi de muitos padres através do meu e-mail: Padre Fábio, eu também enfrento a síndrome do pânico, eu também estou enfrentando a depressão. Então, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, são doenças muito comuns nos nossos dias. E é impressionante como, claro, pode haver sim causas químicas para essas doenças, mas nós também não podemos retirar a grande carga de que o modo de viver coloca, a abertura que um modo de viver pode
colocar para que essas doenças nos aflijam. Eu não tenho dúvida de que foi o meu modo de viver. Claro, alguns acontecimentos que eu não pude controlar, que desencadeou em mim tudo o que eu vivi. Uma grande dificuldade, um grande sofrimento. E eu ainda falava com a Bia que o grande problema dos padres e pastores é que nós estamos culturalmente construídos como homens que não têm problemas. Em algum momento alguém criou isso. Essa mentalidade de que para nós estarmos nos púlpitos fazendo o sermão de domingo, nós precisamos ser homens que não têm problemas, que não enfrentam conflitos. E não são só padres, não. Todo aquele que tem uma liderança parece que não tem o direito de adoecer, não tem o direito de ser frágil. Quantas irmãs religiosas que também enfrentam o problema da depressão, da angústia, da ansiedade, da síndrome do pânico, da bipolaridade, e não podem nem expor publicamente, porque nós temos uma visão ingênua e, aliás, muito cruel, de que porque nós temos Deus no coração, esse tipo de problema não pode nos ocorrer. Quem disse que não? Eu posso muito bem ter Deus dentro do meu coração e não estar sendo lúcido o suficiente para viver de um jeito saudável. Sim, eu posso muito bem ser um homem de Deus e não estar fazendo as escolhas corretas. A própria saúde, a saúde do corpo. Nós, entre nós padres, nós não temos tempo, é a nossa justificativa sempre, para fazer uma atividade física, e quando fazemos somos criticados. Padre é difícil demais, coitado. Se faz atividade física, isso não é lugar de padre não. Quantas vezes eu ouvi isso dentro da academia? Academia não é lugar de padre. Aí fica privado de fazer uma atividade física, de cuidar da saúde, aí come desregradamente, fica muito descuidado com a própria saúde do corpo. Sim, é complicado, porque a saúde espiritual também compreende a saúde do corpo. São saberes que complementam. O que eu sei da vida espiritual, eu deveria saber da mesma medida da minha vida física. Nós não podemos dissociar esses saberes. Eles são complementares. É no físico que você experimenta a vida espiritual. É no corpo que você faz a experiência espiritual. É o corpo que reza. É o corpo que faz jejum. É o corpo que faz sacrifício. Então tá certo. Mas só assim para a gente entender. Senão, ingenuamente pensamos tudo separado. Não temos tempo, volto a dizer, para comer corretamente. E tudo justificados pelo excesso de trabalho. Gente, e isso eu falei na entrevista. Não pode ser justa uma relação dessa. Eu tenho tempo para todo mundo, preciso como padre corresponder às inúmeras demandas da minha paróquia e não posso tirar meia hora, 40 minutos do meu tempo para cuidar do meu corpo. Essa matemática não é justa. Essa matemática não é justa. As irmãs, as religiosas nos conventos, ainda mais privadas, sim, são muito privadas. Privadas de terem uma saúde saudável, uma vida mais saudável. A começar pela comida dos seminários, eu me lembro. Nós não tínhamos uma educação alimentar. Ninguém nos dizia que era preciso comer equilibradamente isso e aquilo, porque é a junção de tudo que nos torna saudáveis. A gente foi aprendendo aos poucos. Mas em muitos lugares, essa disciplina não existe. Que uma coisa é você comer uma comida gordurosa uma vez ou outra. Outra coisa é você comer aquilo todo dia.
Então, passar por um processo de reeducação e compreensão do tempo também. O tempo que temos, como é que nós organizamos? Porque antes, nos seminários, nós ainda tínhamos muito trabalho externo. Eu trabalhava no pesado mesmo. A gente acordava às 5 horas da manhã e quando dava 8 horas da noite, a gente não conseguia assistir nem ao Jornal Nacional, do tanto que a nossa vida era intensa. Mas agora nós estamos cada vez mais sentados, estamos cada vez mais burocráticos, não andamos grandes distâncias. Antes, às vezes, a gente atravessava a cidade a pé. Agora, imagina, nós não vamos na esquina a pé. Sempre, sempre, sempre na lida com o tempo. Por quê? Porque eu preciso ir rápido. Sim, não seria mais justo a gente fazer, de repente, a nossa agenda que está 100%, ficar pelo menos com 80%, e 20% a gente ter o direito de organizar para ter um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de cuidado pessoal. E eu sei que na vida de vocês que nos assistem, encontrar esse tempo ainda é um desafio maior. Eu encontro pessoas, e eu conheço pessoas que acordam às 4 da manhã, vão chegar em casa às 10 da noite. É cruel. Essa sensibilidade deveria vir de quem nos emprega, né? De quem está nos dando a oportunidade de trabalho. Eu admiro muito as empresas que estão tomando consciência disso, criando espaços de descanso para os seus funcionários dentro das empresas e também o espaço de atividade física para os seus funcionários. A consciência do empresário deveria estar cada vez mais evoluída para perceber que com essa urgência, com esse jeito desenfreado que nós estamos de viver, nós estamos construindo mortes antecipadas. Nós estamos antecipando a nossa morte, minha gente. É certo que muitos de nós morrerão antes da hora. Ah, padre, mas e onde que Deus está nessa história? Diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele não tenha permitido. Tá, compreenda essa permissão de Deus antecedendo todas as suas escolhas, é mais sábio. É muito mais maduro do que você ficar imaginando um Deus que olha cada fio de cabelo. O meu, por exemplo, coitado, ele não faz outra coisa, porque o cabelo cai o tempo todo, imagina. Está estressadíssimo, só com a minha queda de cabelo. Compreenda isso com mais maturidade. Compreenda uma preocupação e uma atenção que antecede as suas escolhas. Deus está ali com uma instância de todo cuidado. O desejo dele para nós é que tenhamos vida e vida em abundância. Aí depois, meu querido, ele bate na sua bunda e fala, vai viver. E nos dá a liberdade para escolher. E vai chorar com a gente quando nós não tivermos liberdade o suficiente para escolher o melhor. E vai lamentar conosco quando perceber que as estruturas em que nós estamos situados não são favoráveis ao nosso crescimento. E vai tentar interferir de todas as formas, através de pessoas que Ele nos manda para nos esclarecer, para nos dizer, através da nossa consciência, que é o lugar onde Ele fala profundamente conosco, muda de vida a criatura. Olha para você, olha para a vida que você está vivendo, não está sendo saudável. Tenha um pouco mais de amor próprio. Isso é Deus dizendo o tempo todo no nosso ouvido. E às vezes através de uma informação que nos chega. Nós temos as redes sociais. Eu particularmente gosto de seguir pessoas que falam de saúde. Por quê? Porque são oportunidades que eu tenho de ouvir o que Deus tem a me dizer em relação ao cuidado que eu preciso ter com a minha vida. Você acha que eu não erro o tempo todo justamente não ter a percepção do que precisa ser feito? Erro. Mas há algo a ser feito. Eu quero estar esclarecido. Eu quero compreender esse cuidado de Deus que me antecede em tudo
e depois a minha correspondência a esse cuidado com as escolhas que eu vou fazendo. Nunca é tarde para a gente mudar uma conduta. Nunca é tarde para olhar para aquilo que está doentio em nós. Nunca é tarde para a gente mexer as peças do jogo. Não é justo, volto a dizer, o que nós fazemos com a gente e com os outros, com esse excesso de demandas e de pressas. Aquiete-se um pouco. Quando tiver a oportunidade de estar diante de um pôr do sol, não tenha aquela ansiedade em fotografar. Esqueça o seu celular. Contemple. Descanse o seu pensamento de tantas informações. O mundo vai continuar do mesmo jeito se você souber ou não o que está acontecendo. Interfira naquilo que de fato você pode interferir, que é no seu comportamento, no seu jeito de ser. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembrando que o CD O Amor Me Elegeu pode ser adquirido aqui, através do telefone 12, operadora 12 31 86 2600. Presenteie alguém que você ama. Ajude a Canção Nova a pagar as despesas. O CD está sendo, neste momento, apareceu? Está sendo um grande instrumento aqui para a gente poder fazer essa obra continuar acontecendo. Presenteie-se, presenteie alguém que você ama com os produtos da Canção Nova, que são produtos que evangelizam e que de alguma forma procuram a jogar-nos para dentro de nós. É muito necessário nos dias de hoje a gente ter músicas, livros, programas que nos joguem para dentro de nós, porque situações que nos jogam para fora, nós estamos cheios. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência.